Eu sou a Esther. Se apresenta. Sou a Maria Eduarda. Eu sou a Débora. Eu sou o Guilherme. Aí a gente só queria fazer umas perguntinhas para a revista da escola que a gente está planejando. Então, faz a primeira, faça. Não, vai pra você, porque eu não sei. O seu autor é o terceiro. Então, como foi na sua época de escola e o que você acha que mais melhorou desde então? Era muito diferente na minha época de escola. Era tudo meio tradicional, sabe? A gente ia com uniforme, daí um período era saia e blusa branca, depois passou a ser avental, mas a gente não ia entrar se não tivesse uniformizada, não podia chegar um minuto atrasado porque a gente tinha que voltar para casa, né? Hoje a gente tem essas... não tinha, então eu nunca chegava. Como minha mãe trabalhava fora, então eu me trocava com muita antecedência, porque minha mãe sempre trabalhou fora, mas ela era muito presente, assim, né? Ela dava bronca se eu não fosse bem, então eu tinha todo esse cuidado, eu ficava com a minha avó. Então eu chegava bem antes na escola, para não perder o horário. E eu acho que em relação à parte pedagógica, a gente teve certa dificuldade nesses últimos tempos, né? Eu acho que funcionava muito bem a parte de você saber bastante, você tirar notas boas e passar de ano. Se não eram todos que passavam de ano. Hoje tem uma legislação, né? Mas antigamente não. Você só passaria para o ano consecutivo se você tivesse boas notas. E aí era separado por notas, vamos dizer assim. Então tinha a série A, era aqueles que tinham a nota bem alta, depois a B ia baixando. Hoje não, hoje é uma série bem... É uma série bem eclética, é bem misturado tudo. Então nós temos de tudo em todas as salas, a gente não pode fazer essa divisão. Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa em relação a hoje é que os alunos eles têm mais voz, né? A gente não tinha essa voz toda, né? E eu acho isso importante, eu acho que isso edifica, acrescenta. O estudante ele vai ser mais... Ele vai conseguir resolver mais as coisas quando ele tem voz. E antigamente isso não tinha, então essa parte melhorou muito. Certo. Você explicar, né? Que a gente vai começando a falar e você acaba fugindo do... Foi. Como diretora, você tem alguma influência assim na área da educação que você leva tipo, de inspiração? Influência? Que você se espelha, alguma coisa assim. Eu me inspiro hoje e me inspirava antes em bons professores, bons gestores, uma boa escola. Eu sempre quis trabalhar numa escola que melhorasse, entendeu? É muito difícil você melhorar, porque vai depender do bairro, vai depender dos pais, dos estudantes, não depende do gestor. Depende de um todo, de um grupo, uma equipe. Como a escola é PEI, tem uma engrenagem, não tem? Tem o diretor, tem os gestores, né? Tem os vices, tem os CGPs, os PCAs, os professores, os estudantes, tem o clube, porque o clube é vocês que estão à frente, né? Então a gente se espelha em boas escolas. Assim, eu fui o ano passado visitar uma das melhores escolas assim, que eu acredito que seja, porque ela é uma escola modelo e ela é PEI. Daí nós fomos visitar, porque algumas ideias a gente traz de outras escolas, mas assim, tudo que eu vi em outros lugares, em outras escolas, eu ver que é legal, a gente pode fazer, entendeu? Da mesma forma que se tiver alguém com uma ideia bacana, né, ela está aberta para que nós possamos fazer, não é? Sim. Por que um motivo que a senhora quis seguir esse trabalho, a área? Na verdade, nem eu sei. Eu só lembro que não tem ninguém na minha família que tenha professor. Surgiram depois de mim, mas antes não. E minha mãe é contadora, meu pai é músico, meu tio é engenheiro, não tinha nada a ver com essa profissão. Só que quando eu era criança, a primeira coisa que eu pegava era lousa, giz. Hoje nós temos canetão, mas eram giz. E eu gostava de ficar brincando de escolinha. Então eu colocava toda a molecada da rua lá, eu tinha umas brinquedinhas coloridas, minha avó tinha. E eu pegava e eu ficava ali. E na adolescência, eu era muito presente na escola, eu fazia parte do grêmio estudantil. Então a gente fazia várias ações, por exemplo, limpeza.
a minha sala de aula, a sala de aula que eu estudava, ela brilhava, porque a gente criou uma ação de toda semana um grupo ir limpar. Tinha pessoa de limpeza? Tinha, mas a gente queria algo mais, daí a gente encerava. Só que daí começou a ficar muito limpo. E aí todas as outras salas começaram a fazer igual, porque os professores começaram a elogiar. Porque é gostoso trabalhar num ambiente limpo, né? Estudar também. E aí eu lembro que uma das vezes faltou o professor e pediram para eu olhar uma sala. E deram uma atividade para eu passar na lousa. Aí eu vi que era aquilo que eu queria, que eu gostava. Daí depois eu não parei mais. Foi seguindo o fluxo. Certo. Como a senhora vê a escola desde sua chegada e o que você espera alcançar em relação aos alunos? Ai, olha, o que eu gostaria de alcançar, pode ser que eu não consiga, mas eu sou muito persistente, eu sou resiliente. E a equipe também. Então, eu não acredito que nada, eu acredito que não existe algo impossível. Se a gente quiser, quando eu entrei aqui, tinha muita falta de professores, né? Que série vocês estão? Então, vocês devem ter participado no sétimo. Tinha muita falta de professores, não sei se vocês lembram. E, às vezes, não tinha quem você colocar para substituir. Não tinha professores suficientes. E eu sei que a PEI, não existe isso, porque o professor ele vem, ele permanece. Se alguém, por algum motivo, alguma coisa falta, entra um outro professor com aquela matéria. Aí eu falei, gente, essa escola não dá para ficar assim, porque é ruim, né? Vocês estão aqui para estudar e os pais de vocês colocam vocês aqui esperando que vocês vão sair melhores. E como que você vai sair melhor se você não aprender? Se você não absorver, se não tiver um bom andamento, não tiver uma boa escola. Então, o primeiro sonho meu foi transformar realmente a escola em PEI. Porque no início eu não acreditava, não, na PEI. Só que daí eu comecei a visitar algumas escolas. Eu falei, nossa, porque eu achei que era conversinha, conversa. Aí eu comecei a ver que funcionava. Por quê? Toda escola que eu ia, que era PEI, tinha muitos professores. Eles não faltam. Porque isso prejudica na avaliação 360. E aí eu vi que funcionava. Daí eu comecei a gostar e comecei a ter uma outra visão. Porque a gente precisa ver as coisas, né? Para acreditar e tudo mais. Porque eu não conhecia, então eu precisava conhecer para saber se era real. Assim, demora 3 a 4 anos para a escola se tornar realmente uma PEI. Então, a gente ainda está no segundo ano, né? Então, tá bem recente, tá? A gente tá um bebezinho ainda engatinhando. Mas eu acredito que tenha melhorado bastante, pelo menos nas faltas já melhoraram. E no protagonismo de vocês também, porque os alunos têm mais ação hoje em dia. Não tem, Guilherme? O que você acha? Tem, não tem? Tem mais ação. A gente verifica vocês cuidando e você começa a ver os líderes, né? É aí que os líderes apontam, né? Era só isso. Obrigada. Obrigada.